vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, o presidente Jair Bolsonaro acena com uma reforma ministerial que deve dar mais espaço ao chamado Centrão, aqueles partidos políticos que dão hoje sustentação ao governo, caracterizados principalmente pelo fisiologismo já há muito tempo. Inclusive ontem, o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que deve perder o seu lugar para o senador Ciro Nogueira, do PP, disse que não fazia a menor ideia de que seria demitido do comando da pasta e foi comunicado só na quarta-feira pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, sendo que o Luiz Eduardo Ramos é uma das figuras íntimas, né, do círculo íntimo do presidente. Como é que você vê essa reforma ministerial aí assinada pelo presidente, Nicoli? Bom, Glauco, essa reforma ela tem como primeiro objetivo dar mais espaço ao Centrão, né? Aliás, mais espaço ao Centrão e, de certa forma, a redução da participação da ala militar dentro de alguns ministérios estratégicos, né? O que não significa dizer que os militares deixam de participar do governo Bolsonaro. Lógico que em subsecretarias, pastas, cargos, né, de confiança, né, há uma série de militares ocupando esses cargos, né? Mas qual é a reforma exatamente que o Bolsonaro deseja fazer? Primeiro, introduzir como membro do Centrão o deputado Ciro Nogueira, né? Ele é do PP do Piauí e ele foi um grande articulador do apoio ao Bolsonaro dentro do Congresso, né? Inclusive levando a vitória de Arthur Lira à presidência enfim, da Câmara, né? Então, nesse momento, o que acontece, né? O Bolsonaro ele procura reforçar a sua base aliada dentro do Congresso, primeiro para evitar qualquer possibilidade de um impeachment, né, como resultado da CPI e das investigações a respeito da sua família, né, em relação às rachadinhas, em relação enfim, aos casos de eventuais corrupções dentro do Ministério da Saúde. Então, a entrega do cargo ao Ciro Nogueira, da Casa Civil, que é o cargo estratégico, o coração do governo, e a substituição do Luiz Eduardo Ramos, né, que é um militar, ou o militar da reserva, o objetivo é exatamente alocar, como eu disse, o Centrão dentro do governo, dar mais espaço e, consequentemente, o Bolsonaro hoje ele está nas mãos do Centrão, né, literalmente. Isso aumentou muito mais essa dependência do Bolsonaro ao Centrão. Isso entra em contradição com seu discurso em 2018, quando o Bolsonaro foi candidato, quando ele dizia que acabaria com a política do toma lá da cá e a troca de favores, né, entre o executivo e o parlamento. Bom, então morre a tese, né, de que o Bolsonaro seria responsável por elaborar uma nova política. Ao contrário, né, o Bolsonaro volta à velha estratégia da velha política, em que, como a gente acabou de discutir, se caracteriza pela troca de cargos por apoio político, né? Bom, então essa é a situação, né? Bolsonaro cada vez mais dependente do Centrão e o Centrão alargando, né, digamos assim, as suas garras sobre o funcionamento da máquina pública, principalmente dos ministérios. Bom, Luiz Eduardo Ramos não ficará de mãos abanando, né? A ideia do Bolsonaro é realocá-lo, né, da Casa Civil em direção à Secretaria da Presidência, que hoje é ocupada pelo Onyx Lorenzoni, né? O Onyx, por sua vez, ocupou vários cargos dentro do governo, né, dentro dos ministérios, já foi, inclusive, ministro da Casa Civil, ministro da Cidadania, e agora o Onyx seria conduzido à recriação, né, do Ministério do Trabalho. Mesmo porque essa é uma pauta muito importante para o Brasil hoje, né, já que a gente está em fins de pandemia, pelo menos é o que mostram os dados, né, menos pessoas morrendo, e a tentativa do Bolsonaro é correr atrás do prejuízo. Com a recriação do Ministério do Trabalho, que havia sido extinto assim que ele chegou ao poder, o Bolsonaro, o governo agora tenta dar um viés de recuperação econômica pelo viés do fortalecimento também das relações de trabalho. Difícil acreditar nisso, mesmo porque a feição desse governo é neoliberal e uma das características do neoliberalismo é a flexibilização do trabalho. E, consequentemente, nós vamos viver este ano e o próximo, que é o ano de eleição, todas as péssimas consequências de reformas trabalhistas e previdenciárias, primeiro iniciadas pelo Michel Temer, acentuadas no governo do Bolsonaro,
e dificilmente o Bolsonaro vai conseguir alguma recuperação econômica e gerar empregos, principalmente para os mais pobres. Enfim, então toda essa rearticulação dentro do governo Bolsonaro é a abertura das portas, né, para que o Centrão cada vez mais domine o poder político. Isso talvez não tenha um bom resultado, porque como a gente já está habituado a avaliar aqui no Brasil, quem de fato manda nas relações políticas no país é esse Centrão, né? Eles são os donos do poder. Aliás, o Raimundo Faoro diria exatamente isso. E pode ser PT, PSDB, Temer, no caso o PMDB, e agora o Bolsonaro, que hoje não tem legenda política, né? Todos esses presidentes foram reféns do Centrão. E o Bolsonaro, mais uma vez, né, como os seus antecessores, acaba promovendo, né, essa política do toma lá da cá. É mais do mesmo, em outras palavras. Agora você até citou que o Onyx Lorenzoni deve ser o novo ministro do Trabalho, né? O Onyx, se fosse inclusive aí fazendo uma analogia com o futebol, seria o Coringa, né? Joga em todas as posições, de lateral direito, de volante, de atacante. Se joga bem ou não fica a critério de cada um a avaliação. Mas esse ministério está sendo criado não só para alocar o Onyx, mas também por conta de toda uma estrutura de cargos ali abaixo do titular da pasta, que justamente seriam distribuídos para o Centrão. E é mais um desmembramento do Ministério da Economia. Em outros momentos do governo, Nicoli, o Paulo Guedes falou que não abriria mão do seu poder, que queria ter direção sobre tudo, inclusive sobre essa questão do emprego, apesar de objetivamente fazer muito pouco a respeito disso, mas parece que agora ele mudou de posição, já está aceitando abrir ali parte do seu quinhão de poder. Como é que você vê essa mudança do Paulo Guedes e como ele fica dentro dessa reforma ministerial, Nicoli? Bom, a questão é que o que fica evidente diante dessa pandemia e frente às ações de Paulo Guedes, né, nos últimos quase 3 anos, é que há uma incompatibilidade entre um ministro da Economia autodeclarado neoliberal e a produção de empregos, né? São elementos totalmente incompatíveis. E diante do fato de que é necessário ao Bolsonaro recuperar a economia, gerar empregos, para que ele ainda tenha alguma chance de ser eleito ano que vem, houve a necessidade desse desmembramento do Ministério da Economia, né? Em função, claro, da criação do Ministério do Trabalho nas mãos do Onyx Lorenzoni. Agora, o que chama a atenção é que o Lorenzoni não tem experiência nessa área, né? O Lorenzoni, ele geralmente é retribuído pelo apoio incondicional que ele fornece ao Bolsonaro. A gente não pode esquecer que quando surgiu o escândalo com o deputado Ricardo Barros, né? A compra de vacinas também, enfim, com valores superfaturados, o primeiro a colocar a sua cara na mídia, né, e defender o Bolsonaro foi o Lorenzoni, no mesmo dia, aliás, no dia seguinte, né, as acusações. E então, como uma forma de retribuição da fidelidade do Lorenzoni, o Bolsonaro acaba entregando mais um cargo, né? Mas vejam como o Lorenzoni vai migrando de um caminho para o outro, sem ter grande sucesso em nada que ele tenha feito. O fato é que esses ministérios, né, do Bolsonaro, eles não são exatamente ocupados por grau de competência, pela habilidade profissional ou formação, seja lá o que for, né? O Bolsonaro, ele atribui os ministérios conforme graus de fidelidade à sua imagem e às besteiras que ele diz, né? E se criou no Brasil em 2018, durante as eleições, o mito de que o Paulo Guedes seria um excelente economista, né? Mas é importante o ouvinte, qualquer um de nós aqui, perceber o seguinte, né? Que o nível intelectual, de capacidade técnica, né, de todos os ministérios são muito parecidos, né? Da mesma maneira como criticávamos até recentemente o Ricardo Barros, Ministério do Meio Ambiente, da mesma maneira que criticamos o Sérgio Moro, né, por ser ineficaz não só em relação ao Lula, mas também na ocupação do cargo do Ministério da Justiça, a Damares no Ministério dos Direitos Humanos, e agora o Paulo Guedes, né, inclusive no Ministério da Economia, são indivíduos que, dentro das suas respectivas áreas do conhecimento, são vistos como medíocres, né, como pouco próximos, né, da realidade de políticas sociais. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Nós temos ministérios ocupados por figuras ineptas, indivíduos com pouco trato e conhecimento
em relação às suas verdadeiras funções, primeiro como agentes públicos e segundo como dotados, né, de conhecimentos suficientes para ocupar determinados cargos dentro dos ministérios, né? Então, o Paulo Guedes, de fato, ele não conseguiu trazer, nesses 3 anos de governo, nenhuma grande contribuição para o Brasil, né? É bom que se diga isso. Não houve geração de emprego. Hoje, os brasileiros, no geral, se encontram mais empobrecidos. A comida, enfim, o consumo de energia, de gás, tudo isso se tornou mais caro. Então, de fato, não se pode dizer que o ministro Paulo Guedes tenha tido algum grande sucesso nesses 3 anos. E por que ele é mantido nesse cargo, né? Primeiro, porque ele é fiel ao Bolsonaro, e segundo, porque ele busca realizar uma parte da agenda neoliberal, né, que são as privatizações e a tentativa de reduzir, enfim, gastos que o empresariado brasileiro possui em relação às questões trabalhistas, né? Então é isso que mantém o Paulo Guedes, mas poderíamos dizer, claro, que ele é tão ineficaz e inepto quanto a ação de outros ministros dentro de outros ministérios, né? É importante que a gente diga isso. Nicoli, o Eduardo Quirino separou aqui um trecho de um vídeo que foi divulgado ontem pelo editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demore, mostrando a preparação, né, da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que pediu ajuda para formular perguntas para enviar aos parlamentares que apoiam o governo ali na CPI da Covid. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo. Eu acho que não, porque inclui tudo que é desenho. Não para a prova definitiva, jamais, né? Mas, assim, são indícios fortes de que tem potencial, sim, né? Embora tenha mistureba ali. Se o senhor pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer, entendeu? Porque, assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é um erro dizer isso. que Eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol. Capricha e já me dá a resposta, porque os senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? São 5 senadores que vão jogar com a gente, então eu preciso dar perguntas a eles para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Ô, Hélio, eu tô de frente para essa tela que tem escrito assim, imbecil, no livro atrás de você. Imbecil coletivo? Não. Ali é a seção Olavo de Carvalho. Então, é a Capitão Cloroquina e o Olavista. Literalmente, nós estamos no Brasil paralelo aqui. Nicoli, esse vídeo, na verdade, é com a Mayra Pinheiro, né, que é secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, e ela interage ali com o Hélio Angotti Neto, que também é secretário do Ministério da Saúde, e com o Regis Bruni Andriolo, né, que é um pesquisador. E tem um outro momento do vídeo que ela fala, me dá uma bala de prata para eu mostrar que a cloroquina funciona. Então tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse vídeo. Primeiro, o fator óbvio de que ela combina, né, as perguntas ali com os senadores da base governista. Isso já ficou mais do que evidente para quem acompanha os trabalhos da CPI da Covid, mas também tem o fato dela, que é conhecida como Capitã Cloroquina, por defender o chamado tratamento precoce, que é absolutamente ineficaz contra a Covid, pediu uma bala de prata, pediu uma prova definitiva. Então ela na verdade, militou como secretária do Ministério da Saúde em prol de um tratamento que ela mesma admite que não existem provas para confirmar que ele funciona. Como é que você vê esse tipo de situação, Nicoli? Ainda mais no momento que, tudo bem, a CPI agora ela está em recesso, mas ela deve voltar, e ali estão sendo produzidos, né, diversos fatos, ali, diversos documentos têm vindo à tona, diversos fatos relevantes, que na verdade põem o governo Bolsonaro ainda mais na parede em relação justamente a essa desastrosa condução da pandemia no Brasil. Glauco, esse vídeo, né, que foi revelado pelo site Intercept, ele acaba reforçando o que nós estávamos acabando de discutir, né? Ou seja, a ideia de que a ocupação de cargos dentro do governo Bolsonaro não seguem critérios técnicos profissionais
mas sim graus de fidelidade e convicção de obediência, né, ao governo Bolsonaro. A doutora Mayra, né, o que ela demonstrou é pouco trato, né, com a ciência, com o que são métodos científicos. Isso revela também como esses cargos eles são culpados muito mais por graus de relações de fidelidade, de amizade com Bolsonaro, o que é algo absolutamente incompatível com o funcionamento das instituições públicas, né? Então, é surpreendente, né, que cargos tão importantes no país sejam ocupados por pessoas tão amadoras, né? E a doutora Mayra, junto com os seus interlocutores no vídeo, acabam mostrando um desprezo, né, pela cientificidade, como eu disse agora há pouco, né? Então, é realmente triste, né, que esse tipo de indivíduo pouco estudado, né, que não sabe ler um gráfico sequer, né? Eu vi o vídeo ontem inteiro, ontem, né? E é assustador, né? Como na troca, né, de conversas com um biólogo, né, e a doutora Mayra, não se tem uma ideia clara, né, do que seja uma prova científica, de como ler um gráfico, e ela tentou puxar a goela abaixo, junto aos senadores na CPI, a ideia de que ainda, né, depois de tantos experimentos científicos e de tanto a comunidade científica afirmar a ineficácia, né, da cloroquina e outros remédios para combater a Covid, então surpreende o fato de que ainda se insista nessa tese, e pior ainda, né, mostra como o governo Bolsonaro ele tem profundas articulações dentro da CPI com senadores para articular respostas a toda uma tentativa de criar um show midiático, né, com a intenção de desviar a atenção da população frente à gravidade que representou a adoção de remédios ineficazes, né? Então, isso, claro, brinca com a vida das pessoas, né? Porque um governo, ao invés de investir em laboratórios capazes de desenvolver vacinas, ou simplesmente comprar máscaras, ou políticas que promovessem o isolamento social, minimamente que fosse, o governo Bolsonaro optou pelo pior dos caminhos, né? Para favorecer políticos, laboratórios, né, com lobby e tudo mais, o Bolsonaro enfiou literalmente goela abaixo remédios que não têm eficiência nenhuma. E isso pode caracterizar crimes contra a humanidade, né? Porque o direito número um, né, que faz com que nós vivamos num Estado, é que esses Estados sejam responsáveis pela preservação da vida, né? Isso independentemente de qual seja o governo, de direita, de esquerda, né? Quem estuda a teoria política sabe muito bem disso. Então, o princípio básico, número um, da existência dos Estados é a preservação da autoconservação, o direito à vida. E Bolsonaro agiu contra esse direito. E óbvio que isso pode ser levado a tribunais internacionais, já acusações e processos em andamento contra Bolsonaro no Tribunal Internacional de Haia, o Tribunal Penal Internacional, e se Bolsonaro não for, claro, julgado e condenado aqui no Brasil, certamente o será em níveis internacionais, jurídicos, né? E internamente também, à medida que esses fatos vêm à tona, aumenta a pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vem sendo instado, inclusive juridicamente, a instalar abrir algum dos processos de impeachment recebidos ali pela presidência da Casa contra o Jair Bolsonaro. Quer dizer, o preço do Centrão também vai ficando cada vez mais caro, né? Que a gente sabe que essa reforma ministerial é justamente para acomodar, para ajudar os parlamentares aí desse grupo a resistir a essa pressão, mas o preço vai subindo, Nicoli. Claro, tudo isso porque o que importa ao Centrão não é ser governo, né, mas é fazer parte de qualquer governo, seja qual for, né? Haja vista, por exemplo, Ciro Nogueira, surgiu ontem mesmo, né, vídeos dele elogiando Lula, né, anos atrás, elogiando Temer também. Então não importa quem seja o governo, o que importa é ocupar os cargos públicos, enfim, cargos comissionados, etc., são trocas de favor, né? Agora, em relação a Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele, quando foi eleito no início desse ano, né, como presidente da Câmara, ele foi eleito com apoio do governo, e esse apoio envolvia uma grande troca, ou seja, o Centrão se comprometia a criar um escudo, barreiras, né, para que qualquer processo contra Bolsonaro não fosse levado adiante
ainda mais em caso de impeachment dentro do Congresso. Em compensação, o Centrão ocuparia boa parte dos ministérios, cargos estratégicos, e que são cargos, né, que permitem licitações, permitem compras, né, enfim, de tudo que a gente possa imaginar, desde remédios, etc. O Ministério da Saúde é um exemplo disso. E óbvio que o preço do Centrão é o superfaturamento, enfim, de compra de recursos públicos, enfim, enfim, obras, o insumo, seja lá o que for. Então, é aqui que começam a se criar todo um processo, né, de retroalimentação. Bolsonaro fornece apoio ao Congresso, né, o Centrão, por sua vez, ajuda o Bolsonaro a se proteger de qualquer eventual caso de impeachment. Arthur Lira faz isso, né, diga-se de passagem, e o preço de toda essa história, claro, são mais casos de corrupção, são superfaturamentos, né, de compras de insumos, como eu disse aqui. Agora, isso tem um preço, né? Que preço é esse? Em menos de um ano, nós vamos entrar no período eleitoral, e a tendência é que políticos que ainda mantenham apoio a Bolsonaro, que é o caso do Centrão, eles têm uma imagem, né, desgastada frente aos eleitores. Tudo isso porque, enfim, comprovados, e como já está a caminho, né, todos os casos de menosprezo, pouca atenção dada pelo Bolsonaro à vida dos cidadãos brasileiros, e além disso, casos de corrupção, tudo isso começa a manchar a imagem dos apoiadores de Bolsonaro, né? E hoje a tendência, né, que a gente vem a ter é que Bolsonaro vai ter que pagar muito caro por isso, mais cargos ao Centrão, e se o Centrão em algum momento não se sentir satisfeito com esses cargos, pode ser que ele se volte contra o próprio presidente, né? A gente já viu isso, por exemplo, essa semana passada, né, quando o presidente se internou, e o vice-presidente do Congresso afirmou ser, da Câmara, perdão, o vice-presidente afirmou ser oposição ao Bolsonaro. Mesmo porque o Bolsonaro fez uma série de ataques a ele, né, em relação a toda a questão da aprovação do aumento dos gastos, né, na campanha eleitoral do ano que vem. Então, de fato, o Bolsonaro ele tenta abraçar alguns membros do Centrão, mas quanto mais faz isso, mais ele desgasta a relação com o baixo clero desse Centrão, né, curiosamente. E o Bolsonaro vai ter que cada vez mais se tornar refém, enfim, dessas diferentes tendências que existem dentro do Centrão. São vários clãs, né, políticos que envolvem o Centrão, mas o Centrão não é exatamente um Centrão totalmente coeso, né? É um Centrão repleto de dissensões, de disputas internas, e isso pode, inclusive, no Senado, dificultar o direcionamento de André Mendonça, né, como indicado do Bolsonaro ao STF. E é isso que está em jogo também nessas reformas todas ministeriais, né? O Bolsonaro ele busca facilitar a indicação do André Mendonça, que é o sujeito que ele queria tanto, né, como ocupante do STF, como ministro, que ele dizia querer um ministro radicalmente evangélico, alguma coisa do tipo. Então, o Bolsonaro ele faz todas essas articulações para garantir uma defesa, um verdadeiro escudo contra qualquer eventual processo de impeachment. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço, Glauco. Bom dia e boa semana a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.